Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar, bendizer, exaltar, glorificar o nome do Senhor através da sua palavra, através da sua mensagem. E você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E não esqueça, você é alvo de oração desse pastor. E também você que está nos assistindo agora pela primeira vez, está ouvindo a nossa mensagem, você é convidado, está convidado, sinta-se convidado a estar conosco aqui no nosso canal Palavra que Salva, se escreve tudo junto. Aí, se você tiver dificuldade, é só ir aí, tá? Inscrever-se, clica, aí você vai estar automaticamente inscrito. E, estando inscrito, você pode ir até as outras mensagens que já estão gravadas, aí mais de 460, vamos chegar em 500 mensagens gravadas, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Sinta-se à vontade, se você quiser ser um participante, se você quiser ouvir as mensagens que exalta o nome do Senhor, você está convidado, tá? Sinta-se convidado. Não esqueça no final dar o seu like, o seu gostei aí, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero mandar um abraço especial nessa noite aí, estou gravando agora à noite, né? Para o Maxwell, ali da Igreja Batista Ebenezer, a Juliana, também ali da Igreja Batista Ebenezer, e os demais irmãos ali, irmãs da Igreja Batista Ebenezer. Que Deus abençoe a vida dessa igreja, que Deus faça prosperar, que Deus abençoe com toda a sorte de bênção, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor, Lamentações de Jeremias, diz assim, ó, Lamentações 3, 21, 22 e 23. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são um fato de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Um momento difícil que Jeremias estava passando, e nas lamentações, mesmo lamentando, mas ele diz que quer trazer à memória aquilo que dá esperança a ele. E ele fala das misericórdias, do amor, da graça de Deus, que isso pode trazer esperança e vai trazer esperança para ele, porque Deus é fiel, né? Ainda que o homem seja infiel, mas Deus permanece fiel. E eu quero falar com vocês, eu não sei se a maioria lembra aqui que está nos assistindo, mas esse desenho já é para quem tem mais de 50 anos, né? E é o desenho do Lip e do Hart. O Lip é um leão, né, bastante otimista, né, sempre buscando mudança na vida e tal, atrás de alguma coisa para fazer, de um emprego, sempre correndo atrás de algo, né? E o Hard é uma hiena, que apesar de ser hiena, no desenho ela não sorri em nenhum momento, pelo contrário, ela se lamenta de tudo, né? É aquela frase famosa que se diz, ó vida, ó céus, ó tudo, não vai dar certo, né? Essa frase vem desse desenho, né? Lip Hart, então a hiena que não sorria. E essa hiena, ela mostra para a gente algumas coisas interessantes, porque o comportamento dela, eu não sei, talvez você já tenha encontrado pessoas assim, né, ou visto em algum lugar pessoas assim, mas essas pessoas, elas se comportam só dessa maneira. Então a gente pode ver, por exemplo, para a gente ilustrar esse comportamento do Hart, que é essa hiena, a gente pode falar das crenças, né? Que são ideias e conceitos que a gente enraiza, né? Que acerca de nós, né, acerca do outro e acerca do mundo, né? Toda essa conceituação, esses valores que a gente aprende durante a nossa vida, né, de infância, de adolescência, de adulto, a gente aprende isso, né? Esses conceitos são enraizados, a gente chama isso de crenças, né? Crenças, valores, né? E aí, no decorrer dessas situações, pode haver algumas distorções cognitivas, né, que
acabam prejudicando o nosso comportamento. Por quê? Porque vem pensamento, vem emoção e vem comportamento, né? E aí vai se comportar exatamente como o heart, né, a hiena. E aí a primeira crença que eu quero trazer para vocês é desamparo, né? Eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou fraco, eu não sou objetivo, eu sou uma vítima e tal. Essa é uma crença onde sempre a pessoa está desamparada por algo, né? E precisa de algo, se sente sempre desamparada. A próxima é de desamor, né? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou amado, eu não sou querido, ó vida, ó céus, ó tudo, né? Então, a crença de desamor, desamparo, desamor e desvalor, né? Não tenho valor, sou inaceitável, sou mau, sou louco, sou um derrotado, eu nunca vou vencer, eu sou cruel, eu sou maligno, eu não mereço viver. Então, são tipos de crenças, né? Crenças de desvalor, desamparo, desamor, que estão ali nesse contexto da distorção cognitiva do sujeito quando ele está nessa fase de aprender sobre, desenvolver sobre suas crenças e desenvolver sobre seus valores. Essas crenças dizem respeito, como eu falei para vocês, a respeito de mim mesmo, a respeito do outro e a respeito do mundo, né? Então, essa figura do Hard, nesse desenho animado, essa hiena, ele traz exatamente isso, né? Não vai dar certo, Lipe. O que você está vendo? Eu lembro de uma parte do desenho que ele pergunta: você está bem, Hard? Ele diz assim: estou bem, mas estou com uma dor de cabeça. Eu tô mal, eu não estou bem, eu estou péssimo e tal. Ó vida, ó céus. Sempre mostrando um negativismo, né? Como eu perguntei para você. Eu não sei se você conhece pessoas assim, né? Mas às vezes a gente encontra pessoas que têm alguma crença negativa, alguma coisa negativa que traz, né, no bojo do seu comportamento, mas o hard, ele representa exatamente aquilo que é o caos, né? Porque um sujeito assim, com crenças de desamor, de desamparo e desvalor, é um sujeito que tem, né, nessas situações um volume muito grande de ansiedade, pode-se dizer assim, né? Ele é um sujeito muito ansioso, porque é um sujeito que não raciocina, é um sujeito que não para refletir, é um sujeito que não tem tempo para maturar, né, desenvolver, né, fazer um racional sobre as situações e acaba respondendo logo dessa forma. Por quê? Porque isso enraizou nele. Precisa ser arrancado, né? Então, Jeremias, em meio às situações em que ele estava, ele tinha todas as prerrogativas para dizer: ó vida, ó céus, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus fez isso, Deus deixou a gente, né? O povo está chorando, o povo está triste, está amargurado, tal e tal e tal. Mas, olha só, em meio a essas situações, a gente não pode dizer que de repente Jeremias não tenha pensado isso, porque se ele pensa, ele emociona, e se ele emociona, ele se comporta, e às vezes acaba verbalizando, né? E nós também acabamos verbalizando em alguns momentos. A gente acha as coisas difíceis, a gente começa às vezes diz que não vai dar certo, diz que não tem como dar certo, diz que a gente não se valoriza, diz que não tem valor, diz que não presta para nada, né? A gente diz que é um vazio, diz que é um esquecido, né? Acontecem situações da nossa vida, mas Jeremias, ele dá um exemplo para nós bem diferente do hard, né? Da hiena, que a hiena, tudo para ela é caos, tudo para ela é negativo, né? Então Jeremias disse assim: opa, em meio a todas essas situações, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a minha memória de longo prazo, que eu aprendi com o Senhor, de todas as coisas que eu aprendi a respeito de Deus, de todos os conceitos que eu aprendi a respeito de Deus, de todos os valores que eu aprendi a respeito de Deus, de todos os princípios que eu aprendi relacionados ao Senhor,
Senhor, de tudo que Deus me ensinou, de que ficou gravado no meu arquivo de memória de longo prazo, pelas experiências, pelas repetições que eu tive com o Senhor, vendo, presenciando, falando, atuando. Eu vi o quanto o Senhor ele é fiel. E ele diz assim, eu quero trazer a minha memória, eu vou buscar, porque eu tenho essa informação, porque essa informação ela foi cravada no meu coração, na minha memória, no meu cérebro, no meu sistema nervoso, e essa informação ela vai acalmar tudo. Por quê? Porque em meio ao caos, em meio à situação que eu e o meu povo está passando, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha só, diferente do hard, o hard já diz, vida, céus, estamos abandonados, estamos nisso, não vai dar certo, não vai para frente, não sei o quê. E eu diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a primeira coisa que ele diz é, as misericórdias do Senhor, elas são um fato de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor, elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ele continua fiel. Ele falou que ia fazer, ele falou que ia livrar, ele falou que ia dar o livramento, ele falou que ia dar a libertação, ele falou que ia nos tirar dessa situação, e ele vai tirar porque ele é fiel. Isso, trazendo a memória, revivendo essa memória, Jeremias tem forças para vencer. Às vezes nós passamos por situações assim. Às vezes nós passamos por situações, talvez não como esse caos que estava passando o povo de Israel nesse momento, nesse panorama histórico que a gente vê Jeremias, mas na vida, na nossa vida relacional, na nossa vida familiar, na nossa vida de pai, na nossa vida de irmão, na nossa vida de amigo, de profissional, de parceiros, a gente passa por situações nesse momento que às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de dar um passo atrás, dá vontade de recuar, dá vontade de dar meia volta, como se diz, chutar o pau da barraca, a barraca, quem estiver perto da barraca, o cachorro que está perto da barraca, tudo que estiver próximo da barraca, e jogar tudo para cima. Mas toda vez que esses pensamentos vierem à sua mente, agora falando de pensamento, de emoção e comportamento, se você trabalhar esse pensamento, não vai aparecer emoção e você não vai se comportar assim. Então é bem provável que você não verbalize isso. Mas quando vier esse pensamento, você volta lá e diz assim, lá em Jeremias, olha a palavra do Senhor como ela já vem como uma espécie de remédio, um bálsamo para nossas vidas, a palavra vem alimentando, vem trazendo a seiva daquilo que a gente precisa para o nosso alimento, assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e as misericórdias do Senhor, como está aqui na sua palavra, é o fato de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Eu não sei o que você está passando nesse momento e nem sei quais são os pensamentos que estão passando pela tua mente. Talvez pensamentos positivos, mas talvez pensamentos de caos por alguma situação que você está passando. Vá até Jesus. Lamentações, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que Deus já me mostrou, o quanto Ele é grande na minha vida, e Ele pode mudar o quadro da minha vida nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor mude o quadro da tua vida nesta noite, que essa situação, mesmo que seja negativa, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém.